Dentro de poucas semanas, o Felipe deve estar nos braços da mamãe Laís. Isso porque ela está na fase final da gravidez, com 34 semanas de gestação. A chegada do bebê foi bastante planejada, já que ela deixou para engravidar em um momento de maior tranquilidade e maturidade. Foi uma estabilização de estudo mesmo, que exigia ainda um pouco mais de tempo. Uma exigência financeira, mas ali sendo meio que apertada, cobrada por uma necessidade fisiológica. Então juntou tudo isso e a decisão veio ali por volta de 36 anos, que foi, né, o ano passado, quando eu decidi de fato começar a tentar engravidar, em agosto do ano passado. E muitas mulheres, assim como a Laís, também têm optado pela gestação a partir dos 35 anos. É o que mostra um levantamento feito pela Fundação SEAD, que identificou em todo o estado um crescimento de 40% no número de mulheres gestantes entre 2010 e 2022 desta faixa etária. E se considerarmos ainda o número de mulheres acima dos 40 anos que se tornaram mães, essa variação chega a 64% em todo o estado. Antes de buscar essa gestação, elas buscam ter a sua formação, fazer a sua faculdade, fazer a sua especialização, né? Então elas buscam se colocar no campo de trabalho, né? Antes de engravidar. A Karina também teve uma gestação tardia, depois dos 40 anos de idade. No caso dela, a surpresa foi ainda maior, uma vez que a Júlia não tinha sido planejada. Hoje a Juju tem 1 ano e 11 meses e é a caçula de 3 irmãos. E depois de 2 filhos, depois de 10 anos da última gestação, olha, foi um susto mesmo. Mas como a minha médica mesmo me tranquilizou bastante, até nos exames que eu tinha acabado de realizar, check-up pós-pandemia, né? Estávamos vendo que a minha saúde estava ok, estava tudo certinho, não tinha nada que preocupasse. E isso me passou bastante tranquilidade. Só a Júlia no finalzinho da minha gestação, que eu precisei interromper a minha gestação. Ela nasceu, ela ia completar 35 semanas, por conta da minha placenta não estar transmitindo tudo aquilo que ela precisava. Então, ela não estava se desenvolvendo como deveria e foi necessário interromper essa gestação e ela nasceu com 8 meses. Agora, para as mulheres que podem fazer um planejamento, o doutor destaca a importância de exames antes da gravidez e da reposição de vitaminas. O ácido fólico é muito difícil de a gente conseguir ter na nutrição normal, né? Então, para essa mulher que quer engravidar, né, pelo menos 3 meses antes de engravidar, ela fazer uma reposição de ácido fólico que vai evitar muitos problemas na formação do bebezinho, né? Um acompanhamento mais cuidadoso, né, durante a gravidez. Por quê? Porque existem algumas doenças, algumas condições que acabam acontecendo em maior proporção do que quando a mulher engravida antes, né? Então, por exemplo, as alterações cromossômicas, né? Então, a formação do bebezinho, ela tem um risco maior do que a população geral de ter problemas na formação do bebê. Isso, durante o pré-natal, a gente pode acompanhar, a gente pode fazer o diagnóstico precoce. É um momento novo, né? Independente da idade que você tiver, da experiência que você tem. Em relação a isso, você não tem experiência, né? Ao cuidado de um bebê, mas em relação à tranquilidade financeira, né? A saber lidar com adversidades, a saber conversar até mesmo entre o casal, então esperar ter um certo tempo de maturidade do próprio casal. Isso com certeza, eu imagino, né? Vamos esperar a criança chegar, o bebê chegar, mas eu imagino que isso faça total diferença. Mas eu acredito que Deus, Ele me conhece, né? E Ele sabe que foi a melhor forma também de me apresentar a Júlia. Se eu soubesse disso antes, de repente poderia me causar um sentimento de insegurança, de preocupação que eu não precisava ter antes. E hoje a gente vê o quanto é leve ser mãe da Júlia, que não é nada de... É lógico que requer alguns cuidados a mais, sim. Mas como é leve, como é maravilhoso ser mãe dela.
o quanto de alegria ela traz para nossa casa.